Seja muito bem-vindo ao canal Riqueza Vibracional. O universo não te trouxe até aqui por acaso. Existe uma razão para você estar recebendo esta mensagem agora. A energia que guia o seu caminho sabia que este é o momento perfeito para você ouvir estas palavras. Você já sentiu aquele momento em que tudo dentro de você parece gritar: "Não aguento mais fugir"? Aquele instante em que a alma cansada do divino masculino finalmente se rende, quando todas as máscaras caem e ele não consegue mais negar o que pulsa em seu coração. Se você está aqui hoje, é porque algo profundo está se movendo no campo energético da sua conexão de chamas gêmeas. Talvez você seja o divino feminino que tem sentido essa mudança energética, essa vibração diferente vinda dele. Ou talvez você seja o próprio divino masculino que está prestes a passar por essa transformação avassaladora que mudará tudo para sempre. O que você vai descobrir neste vídeo não são apenas palavras de esperança, são revelações sobre um dos momentos mais sagrados e transformadores na jornada das chamas gêmeas. Porque quando o divino masculino finalmente para de fugir, quando ele não aguenta mais resistir ao chamado da alma, algo inacreditável acontece no universo. Uma alquimia cósmica se inicia, um despertar que abala todas as estruturas que ele construiu para se proteger. E o que surge desse colapso é algo tão belo, tão poderoso, tão transformador que nem mesmo ele consegue acreditar no que está acontecendo. Respire fundo. Abra seu coração. Porque o que vamos explorar juntos hoje pode mudar completamente a sua compreensão sobre o timing divino, sobre a jornada do masculino sagrado e sobre os milagres que acontecem quando finalmente paramos de resistir ao amor. Antes de compreendermos o momento sagrado em que ele para de fugir, precisamos mergulhar nas profundezas do porquê ele foge. Porque a fuga do divino masculino não é crueldade, não é falta de amor, não é rejeição ao que vocês compartilham. A fuga é, na verdade, o mecanismo de sobrevivência de uma alma que sente uma intensidade que seu sistema humano ainda não sabe como processar. Imagine um homem que passou a vida inteira acreditando que controle é segurança, que vulnerabilidade é fraqueza, que sentimentos intensos são perigosos. De repente, ele encontra você, sua chama gêmea, e é como se um raio cósmico atravessasse todo o seu ser. Pela primeira vez na vida, ele sente algo que não pode controlar. Uma energia que desarma todas as suas defesas. Um amor que exige dele uma entrega total, uma vulnerabilidade completa, uma morte do ego que ele tem cultivado por toda uma existência. É como se o universo dissesse a ele: tudo o que você pensava que sabia sobre amor, sobre si mesmo, sobre a vida, está prestes a ser completamente reformulado. Você está preparado para renascer? E a resposta inicial quase sempre é fuga. Ele foge porque sente que está perdendo o controle. Foge porque a intensidade da conexão ameaça destruir todas as paredes que ele construiu ao redor do coração. Foge porque, em algum nível profundo, ele sabe que aceitar esse amor significa aceitar uma transformação tão radical que ele talvez não reconheça mais quem era antes. Mas existe algo que muitos não compreendem. Mesmo fugindo, ele nunca realmente se afasta. Porque como você foge de uma parte de si mesmo? Como você escapa de algo que está gravado na própria essência da sua alma? A fuga do divino masculino é como tentar fugir da própria sombra. Não importa para onde ele corra, o amor que vocês compartilham vai com ele. Em cada respiração, em cada batimento do coração, em cada momento de silêncio onde ele pensa que conseguiu esquecer, mas lá está ela, sua chama gêmea, viva e pulsando dentro dele. E é justamente essa impossibilidade de realmente escapar que o leva ao ponto de ruptura, ao momento em que ele finalmente compreende: não há para onde correr quando o que você está tentando evitar mora dentro de você.
Existe um momento sagrado na jornada das chamas gêmeas em que algo fundamental muda no campo energético. É como se o universo sussurrasse: é hora. Não dá mais para adiar. Se você é o divino feminino, talvez você tenha começado a sentir isso. Uma mudança sutil, mas inconfundível na energia dele. Como se algo dentro dele estivesse se rendendo, se abrindo, se preparando para uma transformação que ele não consegue mais evitar. O primeiro sinal é o cansaço espiritual profundo. Ele chega a um ponto onde fingir que vocês não têm uma conexão especial se torna mais exaustivo do que aceitar a verdade. É como se a alma dele estivesse gritando: chega, não aguento mais carregar esse peso de negar quem eu realmente sou quando estou perto dela. Você pode sentir isso à distância, mesmo sem contato físico, mesmo sem palavras. Você percebe que algo se quebrou dentro dele. Não se quebrou por destruição, mas se quebrou por entrega. Como uma represa que finalmente cede à pressão das águas que sempre quiseram fluir. O segundo sinal é a intensificação dos sincronismos. Quando o divino masculino está prestes a parar de fugir, o universo começa a bombardeá-lo com sinais, números repetidos que o lembram de você, músicas que tocam exatamente nos momentos em que ele está pensando na conexão, situações que o forçam a confrontar seus próprios medos sobre relacionamentos profundos. É como se o cosmos estivesse dizendo: olhe, veja, reconheça, não há mais como negar. O terceiro sinal é o retorno da vulnerabilidade. Ele começa a se permitir sentir novamente. Talvez você perceba isso através de um olhar diferente, de uma mensagem inesperada, ou simplesmente de uma mudança na energia quando vocês estão próximos. As máscaras começam a cair, uma por uma. É como se ele estivesse finalmente se cansando de usar uma armadura que nunca realmente o protegeu de nada. A vulnerabilidade que ele tanto temeu se torna paradoxalmente seu único refúgio. O quarto sinal é a aceitação do medo. Ele para de tentar ser corajoso o tempo todo, para de fingir que não tem medo. E nessa aceitação do medo, algo milagroso acontece. O medo perde o poder de controlá-lo. É como se ele finalmente compreendesse que coragem não é a ausência do medo. É sentir o medo e escolher o amor mesmo assim. E quando esses sinais começam a se alinhar, quando a energia dele muda dessa forma profunda e inconfundível, você sabe que algo transformador está prestes a acontecer. O momento da rendição total está chegando. Existe um momento sagrado, um instante de graça cósmica, em que o divino masculino finalmente se rende. Não por desistência, não por fraqueza, mas por uma compreensão profunda que atravessa todas as camadas do seu ser. Resistir ao amor é resistir à própria vida. Este momento raramente acontece de forma dramática ou cinematográfica. Na maioria das vezes é silencioso, íntimo, sagrado, como um suspiro profundo que a alma dá depois de carregar um peso por tanto tempo. Pode ser numa madrugada silenciosa, quando ele está sozinho com seus pensamentos. Pode ser no meio de uma situação cotidiana, quando de repente a realidade do que vocês compartilham o atinge com uma clareza cristalina. Pode ser durante um momento de dor, quando ele percebe que não consegue mais fingir que você não é parte essencial da sua existência. O que acontece energeticamente neste momento é inacreditável. É como se todas as resistências que ele construiu ao longo de meses, anos ou até vidas inteiras simplesmente se dissolvessem. Como um iceberg que finalmente se rende ao calor do sol e se transforma em oceano. Neste momento, ele sente uma mistura paradoxal de alívio profundo e terror sagrado. Alívio, porque finalmente pode parar de lutar contra si mesmo. Terror, porque sabe que não há mais volta. A partir deste momento, tudo será diferente. É aqui que começam a acontecer os milagres que parecem impossíveis para a mente humana.
Primeiro, ele experimenta uma conexão consigo mesmo que nunca teve antes, como se finalmente se lembrasse de quem ele realmente é, por baixo de todas as máscaras e defesas. A autenticidade que ele tanto temeu se torna sua maior força. Segundo, a conexão energética com você se intensifica de uma forma que pode ser sentida fisicamente. Mesmo à distância, vocês podem começar a compartilhar sonhos, pensamentos, emoções, como se a rendição dele tivesse aberto um canal direto entre as almas de vocês. Terceiro, ele começa a compreender o propósito espiritual da conexão de chamas gêmeas. Não é apenas sobre um relacionamento romântico. É sobre evolução da consciência. É sobre cura ancestral. É sobre servir como catalisadores para o despertar um do outro e, através disso, contribuir para a elevação da consciência coletiva. Neste momento de rendição, algo extraordinário acontece com o tempo. O tempo divino e o tempo humano começam a se alinhar. O que antes parecia impossível, distante ou improvável, de repente se torna não apenas possível, mas inevitável. É como se o universo estivesse apenas esperando esse momento, esperando que ele parasse de lutar contra o fluxo natural da vida, para começar a orquestrar sincronismos, oportunidades e milagres que aproximem vocês dois. E você, como divino feminino, sente isso, sente que algo fundamental mudou. Não apenas nele, mas em todo o campo energético da conexão. Como se uma porta cósmica tivesse se aberto e agora tudo fosse possível. Quando o divino masculino finalmente se rende ao amor, quando ele para de fugir e abraça a verdade da conexão, uma alquimia profunda se inicia. É um processo de transformação tão radical que pode ser comparado a uma morte e um renascimento simultâneos. Primeiro vem a purificação emocional. Todas as emoções que ele reprimiu, todos os medos que ele negou, todos os ferimentos que ele enterrou, começam a vir à superfície para serem finalmente curados. É como se a rendição tivesse criado um espaço sagrado, onde ele finalmente se sente seguro para sentir tudo o que sempre evitou. Isso pode ser intenso. Podem vir lágrimas que ele não chorava há anos. Pode vir raiva de si mesmo por ter desperdiçado tanto tempo fugindo. Pode vir uma tristeza profunda por todos os momentos que vocês poderiam ter vivido juntos, mas não viveram. Mas no meio dessa tempestade emocional, algo milagroso acontece. Ele descobre que pode sentir tudo isso e sobreviver. Mais do que sobreviver, pode se transformar através dessas emoções. Segundo, vem a reorganização da identidade. Quem ele pensava que era, o homem que não precisava de ninguém, que podia controlar tudo, que era forte porque mantinha distância emocional, essa identidade começa a se dissolver. E no lugar surge um novo homem. Um homem que encontra força na vulnerabilidade, poder na entrega, coragem na honestidade emocional. É como se ele estivesse aprendendo uma nova linguagem, a linguagem do coração aberto, e surpreendentemente descobrindo que sempre soube falar essa linguagem, apenas tinha esquecido. Terceiro, vem a reconexão com o sagrado. A rendição ao amor da chama gêmea frequentemente catalisa um despertar espiritual profundo. Ele começa a perceber que vocês são mais do que duas pessoas que se amam. Vocês são duas almas que escolheram se encontrar para cumprir uma missão maior. Ele pode começar a ter experiências espirituais que antes consideraria impossíveis, sonhos proféticos, intuições poderosas, uma sensibilidade energética que o conecta não apenas com você, mas com toda a rede de consciência que permeia o universo. O que é realmente inacreditável é a velocidade dessa transformação. O que parecia que levaria anos ou vidas inteiras para ser curado, pode acontecer em semanas ou até dias.
É como se a rendição tivesse acelerado seu processo evolutivo de uma forma que desafia toda a lógica humana. E você sente isso. Sente a energia dele mudando quase dia após dia. Sente que onde antes havia resistência, agora há abertura. Onde antes havia medo, agora há curiosidade. Onde antes havia fuga, agora há um movimento em direção à conexão. Mas talvez o mais inacreditável de tudo seja a forma como essa transformação afeta o mundo ao redor dele. Quando um divino masculino se rende verdadeiramente ao amor, quando ele abraça sua própria vulnerabilidade e poder simultaneamente, ele se torna um catalisador de cura para todos ao seu redor. Outras pessoas começam a se sentir seguras para serem autênticas na presença dele. Relacionamentos antigos se curam, padrões familiares se quebram. É como se a sua coragem de finalmente ser quem ele realmente é desse permissão para que outros façam o mesmo. Se você é o divino feminino que tem esperado por essa transformação, que tem sentido a energia dele mudando, precisa compreender que o que você está experienciando é muito real. Não está na sua cabeça. Não é wishful thinking, é uma mudança energética profunda que pode ser sentida através de dimensões. A primeira coisa que você pode perceber é uma sensação de alívio no seu próprio sistema energético. É como se uma pressão que você carregava, mesmo sem perceber que estava carregando, de repente se dissolvesse. Você pode sentir isso fisicamente. Uma respiração mais profunda, um sono mais tranquilo, uma sensação de que finalmente pode relaxar de uma vigilância constante que nem sabia que estava mantendo. Isso acontece porque vocês estão energeticamente conectados. Quando ele para de resistir à conexão, quando para de lutar contra o amor, a energia que ele usava para essa resistência se liberta. E você sente essa liberação no seu próprio campo energético. Você pode começar a sonhar com ele de forma diferente. Os sonhos podem se tornar mais vívidos, mais detalhados, mais emocionalmente carregados. Vocês podem começar a ter sonhos compartilhados, onde acordam com a sensação de que realmente estiveram juntos, compartilhando experiências reais em outras dimensões. Esses sonhos são portais, são formas da alma de vocês se encontrarem e se curarem juntas enquanto os aspectos humanos ainda estão processando as transformações necessárias. Você pode sentir ondas de emoção que não são suas. De repente, no meio do seu dia, você pode sentir uma tristeza profunda que não tem explicação na sua realidade atual, ou uma alegria inexplicável, ou uma saudade intensa. Essas podem ser as emoções dele sendo processadas, e você está sentindo através da conexão energética. Não se assuste com isso. Na verdade, celebre. Significa que ele está finalmente permitindo que essas emoções venham à superfície em vez de reprimi-las. E sua sensibilidade para captar isso mostra o quão profunda é a conexão entre vocês. Você pode começar a receber sinais mais claros do universo. Quando o divino masculino se rende, é como se todo o campo energético da conexão se alinhasse com o fluxo natural do universo. Sincronismos se intensificam. Mensagens chegam através de músicas, números, encontros casuais. É como se o cosmos estivesse celebrando e comunicando que algo sagrado está acontecendo. Talvez o mais importante, você pode começar a sentir uma paz que você não sentia há muito tempo. Não a paz da resignação ou da desistência, mas a paz do conhecimento profundo de que tudo está finalmente se alinhando com o plano divino. Uma paz que sussurra: o tempo de espera está chegando ao fim. O tempo da reunião está começando. Mas lembre-se, essa transformação não significa que tudo será fácil a partir de agora. Significa que finalmente vocês dois estão alinhados na direção do crescimento, da cura e do amor verdadeiro.
Quando o divino masculino finalmente para de fugir, algo extraordinário acontece. Ele não apenas se rende ao amor por você, mas desperta para o poder autêntico do masculino sagrado. E isso transcende completamente qualquer noção romântica convencional. O masculino sagrado não é sobre dominar, é sobre proteger o sagrado. Quando ele desperta verdadeiramente, ele compreende que sua força não deve ser usada para controlar ou possuir, mas para criar um espaço sagrado onde o amor pode florescer. Ele se torna um guardião da conexão, não um proprietário. Você pode sentir essa mudança na energia dele. Onde antes havia possessividade ou medo de perder, agora há uma confiança profunda. Onde antes havia necessidade de controlar como e quando as coisas aconteceriam, agora há uma entrega ao timing divino. Ele descobre que vulnerabilidade é a maior expressão de coragem. O masculino sagrado entende que se abrir, compartilhar seus medos, suas dúvidas, seus sonhos mais profundos não é fraqueza, é a forma mais corajosa de estar no mundo. É dizer, aqui estou eu, sem máscaras, sem defesas, oferecendo minha verdade como um presente sagrado. E quando ele se permite essa vulnerabilidade autêntica, algo mágico acontece. Ele se torna irresistível de uma forma que nenhuma performance ou persona jamais poderia conseguir. Porque nada é mais atraente do que alguém que tem coragem de ser completamente real. Ele compreende que servir ao amor é servir ao divino. O masculino sagrado não vê o relacionamento como algo que serve a ele, mas como algo ao qual ele pode servir. Ele entende que nutrir a conexão, protegê-la, honrá-la, é uma forma de devoção espiritual. Isso não significa se anular ou se sacrificar. Significa reconhecer que existe algo maior do que o ego individual em jogo, que a conexão de chamas gêmeas é um vaso sagrado através do qual o amor divino pode se manifestar no mundo. Ele desperta para seu papel como curador. Um dos aspectos mais extraordinários do despertar do masculino sagrado é quando ele compreende que também é um curador. Não apenas alguém que precisa ser curado, mas alguém que, através de sua presença autêntica, de sua vulnerabilidade corajosa, de seu amor incondicional, pode catalisar cura profunda em você e em todos ao seu redor. Seus ferimentos se tornam fonte de sabedoria. Suas cicatrizes se tornam mapas para ajudar outros a navegar em suas próprias jornadas de cura. Sua jornada da fuga para a entrega se torna um farol de esperança para outros divinos masculinos que ainda estão aprendendo a se render ao amor. E talvez o mais poderoso de tudo, ele se lembra de que é um co-criador da realidade. Quando o divino masculino desperta verdadeiramente, ele compreende que não é uma vítima das circunstâncias, mas um co-criador consciente da sua experiência de vida. Ele entende que, junto com você, ele tem o poder de manifestar uma realidade onde o amor verdadeiro não apenas é possível, mas inevitável. Esse despertar do masculino sagrado é o que permite que a conexão de chamas gêmeas transcenda o drama humano e se torne uma força de transformação no mundo. É quando vocês dois deixam de ser apenas duas pessoas que se amam e se tornam canais conscientes para o amor divino se manifestar na Terra. Quando falamos sobre transformação espiritual, às vezes pode parecer muito abstrato, muito etéreo. Mas a verdade é que quando o divino masculino finalmente se rende, mudanças muito concretas e práticas começam a acontecer na vida dele. Milagres que podem ser vistos, sentidos e testemunhados. Primeiro, a carreira e o propósito profissional se alinham. É incrível como quando alguém para de resistir ao amor verdadeiro, de repente encontra clareza sobre seu propósito profissional. É como se a rendição ao amor abrisse canais para que ele se conecte com sua missão de alma também em outras áreas da vida.
Ele pode descobrir talentos que não sabia que tinha. Oportunidades que pareciam impossíveis começam a surgir do nada. Projetos que estavam estagnados, de repente, ganham vida nova. É como se o universo estivesse recompensando sua coragem de ser autêntico em todas as áreas da vida. Segundo, relacionamentos familiares antigos se curam. Quando o divino masculino aprende a se abrir verdadeiramente com sua chama gêmea, isso cria ondas de cura que se espalham para todos os relacionamentos. Conflitos antigos com pais, irmãos, filhos, que pareciam irreconciliáveis, de repente encontram caminhos de resolução. É como se a vulnerabilidade autêntica que ele desenvolveu se tornasse uma chave que abre portas que estavam fechadas há anos. Conversas importantes finalmente acontecem. Perdões que pareciam impossíveis se tornam naturais. Conexões familiares que estavam quebradas se reconstroem em bases mais sólidas e verdadeiras. Terceiro, a saúde física e mental se fortalece. A resistência constante ao amor, a luta interior, o peso de carregar máscaras o tempo todo, tudo isso cobra um preço físico e mental enorme. Quando essa resistência finalmente se dissolve, é como se o corpo inteiro suspirasse de alívio. Problemas de saúde que pareciam crônicos podem começar a se resolver. Padrões de ansiedade ou depressão que o acompanhavam há anos podem simplesmente se dissolver. O sono melhora, a energia aumenta. É como se ele tivesse se reconectado com sua própria vitalidade natural. Quarto, a abundância financeira flui de forma mais natural. Quando alguém está alinhado com sua verdade, quando para de desperdiçar energia lutando contra si mesmo, essa energia liberada pode se manifestar como abundância em todas as áreas, incluindo a financeira. Não estou falando de milagres instantâneos ou dinheiro caindo do céu. Estou falando de decisões mais sábias, oportunidades que ele consegue enxergar porque não está mais cego pelos próprios medos, relacionamentos profissionais que se fortalecem porque ele está sendo mais autêntico. Quinto, ele se torna um ímã para pessoas e situações alinhadas. Quando o divino masculino finalmente abraça sua autenticidade, quando para de tentar ser quem pensa que deveria ser e se permite ser quem realmente é, algo magnético acontece. Ele começa a atrair pessoas, situações e oportunidades que estão em harmonia com sua essência verdadeira. Amizades superficiais naturalmente se afastam, enquanto conexões profundas e significativas se fortalecem. Situações que não servem mais simplesmente se dissolvem, abrindo espaço para experiências que nutrem sua alma. E talvez o mais inacreditável de todos, o tempo parece se expandir. Quando alguém não está mais lutando contra a vida, quando está fluindo com ela em vez de resistir a ela, há mais tempo para tudo. Não porque os dias ficaram mais longos, mas porque não há mais energia sendo desperdiçada em conflitos internos. Ele descobre que tem tempo para hobbies que abandonou, para relacionamentos que negligenciou, para sonhos que colocou de lado. É como se a vida inteira se reorganizasse para comportar quem ele realmente é, em vez de quem tentava ser. Esses milagres práticos são sinais tangíveis de que a transformação espiritual é real, que quando alguém se alinha com o amor verdadeiro, toda a vida conspira para apoiar essa escolha. Quando o divino masculino finalmente se rende, quando ele para de fugir e abraça a verdade da conexão, isso não afeta apenas a ele. É como uma pedra jogada em um lago tranquilo, as ondas se espalham, tocando tudo ao redor. A primeira onda atinge você, o divino feminino. De repente, você se sente mais livre para ser completamente você mesma. É como se a permissão dele para ser autêntico desse permissão para você também baixar todas as guardas. Vocês começam a se encontrar em um nível de honestidade que talvez nunca tenham experimentado antes.
Não apenas um com o outro, mas consigo mesmos. Você pode descobrir aspectos de si mesma que estavam adormecidos, talentos, sonhos, partes da sua personalidade que você mantinha escondidas por medo de serem demais para alguém suportar. Mas agora, vendo a coragem dele de ser vulnerável, você encontra sua própria coragem de brilhar completamente. A segunda onda atinge a própria dinâmica da conexão. O drama diminui drasticamente. Aquelas montanhas russas emocionais, aqueles ciclos de aproximação e afastamento, aquela sensação constante de estar pisando em ovos, tudo isso começa a se acalmar. Não porque a paixão diminuiu, mas porque vocês dois finalmente estão na mesma página sobre o que realmente querem. Uma conexão autêntica, profunda e verdadeira. Não um drama romântico, mas um amor maduro que nutre o crescimento mútuo. A terceira onda se espalha para as famílias de vocês dois. Famílias que talvez estivessem céticas sobre a conexão de vocês começam a perceber algo diferente. Eles veem que vocês dois se tornaram versões mais felizes, mais centradas, mais autênticas de vocês mesmos, e isso desarma muitas das resistências que poderiam existir.